Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, afirmou que outros ministros da corte praticam ativismo judicial. Essa declaração foi feita durante um almoço com empresários do Grupo Lide em São Paulo. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. A própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. O ministro André Mendonça deu essa palestra ontem e um dia depois, hoje, durante o julgamento do Núcleo 3 da suposta trama do golpe, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes rebateram as críticas. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica, para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade, nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. O ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Silvio, só para esclarecer, eles pararam o julgamento do Núcleo 3, eram 10 réus ali envolvidos, falando ali sobre, decidindo, né, a liberdade dessas 10 pessoas. Aí eles param o julgamento para fazer uma autodefesa ali, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, em relação ao que disse o ministro André Mendonça sobre a questão do ativismo judicial. Eu vou ser breve porque acho que não sobrou muito tempo, mas sabujo, né? O ministro Flávio Dino, sabujo, incontinente, quer falar muito o tempo inteiro, quer colocar a primeira turma como se fosse uma espécie de plenário, sendo que não é, tem mais gente ali, né? Tem 10 neste momento, mas serão 11, e essa primeira turma quer ser protagonista o tempo inteiro. Aliás, com a figura do Alexandre de Moraes ao lado. O ministro André Mendonça falou o que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo sabe, de forma sucinta, de forma direta, e por isso ele é aplaudido. Eu espero muito que na segunda turma, com a presença agora do Luiz Fux ao lado, ele consiga oferecer algum contraponto dentro do STF completamente contaminado, completamente dominado. Paula. Pois não, Piotr. Sabe o que causou essa... Bom, passaram o recibo à vontade, o Dino e o ministro Alexandre, né? Mas vou resumir o que disse o ministro André Mendonça ontem no evento do LIDE. Estávamos lá, né, Paula? Ele só disse o seguinte em relação
ao ativismo judicial quando o Supremo se debruçou sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que o Supremo legislou. Num outro momento, que nós não trouxemos aí, ele diz assim, quem legisla é o Legislativo, o Executivo executa, está muito claro, ele defendeu os 3 poderes e que o Judiciário só poderia julgar de acordo com as leis pré-estabelecidas pelo Legislativo. É isso que ofendeu os outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, como vimos aí, o ministro Dino e o ministro Alexandre. Foi só isso. Quer resumir o que disse o ministro Mendonça ontem? Foi isso. Ele disse, olha, isso aqui é ativismo judicial. E por que ele foi contra? Porque ele falou, a Constituição não me permite legislar. A Constituição não permite ao Supremo legislar, ao Judiciário legislar. E ele expôs exatamente esse ponto de vista. Foi tão simples assim. Veja como, né, os ministros aí, o Flávio Dino e o ministro Moraes, não querem ser confrontados. E foi só isso. Recorreu à Constituição para dizer, ativismo judicial sim. Por quê? Porque o Judiciário não pode legislar, como qualquer lógica semântica está explicado, ainda mais no texto constitucional. Um ministro defende a Constituição e é criticado por outros 2. Veja que coisa estranha, né? Quem defende a Constituição, a lógica constitucional, foi criticado. É isso. Eles passaram o recibo nisso. Aliás, que recibo, hein? Rapidamente, Marcília, sentiram o recado, Marcília? Vestiram a carapuça, né? A carapuça serviu no Dino. E ao se defenderem, justificam a crítica. Porque quando eles param o julgamento para falar do ativismo, estão agindo justamente como ativistas, né? Eles têm que ser técnicos. Julgar a Constituição, para não ser ativista, é simples. É só você aplicar a literalidade da Constituição. Está lá escrito, você pega, aplica, é isso que o juiz faz. Aplica o texto abstrato ao caso concreto. Essa é a função do juiz. Inventar em cima do texto constitucional é ser ativista, parar o julgamento para ficar conversando é ativismo e se defendendo também. Então, isso, veja, só faltou o Dino dizer que o Mendonça é jurista de internet também, como ele gostava de criticar todo mundo, lembra-se disso? A única ressalva que eu faço a essa fala do Mendonça, que eu acho que é perfeita, é que eu gostaria ou quero ver mais falas como essas dentro do STF. Porque num evento como esse, todos nós podemos fazer esse tipo de crítica. Mas vestir a toga e confrontar os ministros olho no olho, só ele pode fazer e é lá que ele, sobretudo, tem de fazer esse tipo de fala.